Na conversa com ministros hoje, o Lula disse duas coisas, e uma delas relacionada com eleição municipal. Mas antes ele disse, agora todo mundo entende que quem muda ministro sou eu, e eu não quero mudar, time que tá ganhando a gente não mexe e tal. Mas deveria ser assim, né? Mas infelizmente muitas vezes quem determina a mudança em ministério não é o presidente, são partidos. E partidos que muitas vezes atuam quase que constantemente como partidos de oposição. E, no entanto, não só reivindicam, como impõem troca de ministros e permanência de ministros, como é o caso do Juscelino, né? É um caso óbvio de imposição partidária. Também o Fufuca e outros mais. Agora, com relação à eleição municipal, o Lula disse que é preciso que os ministros trabalhem numa só direção. Como ali não há um só partido, nem uma federação de partidos, então não é um governo só com gente filiada e ligada ao PT, ao PSOL, ao PCdoB. Não é assim. Então você tem até republicanos, não é? Você tem União Brasil, tem MDB. O apelo, pois, para que caminhem na mesma direção, ou seja, apoiando os mesmos candidatos, ele já é quebrado pelo vice-presidente Alckmin. Em São Paulo, por exemplo, há várias cidades importantes em que, inclusive na capital, inclusive em São Paulo, em que o Lula tem um candidato e o Alckmin tem outro. Essa é a lógica e o funcionamento normal das disputas municipais no Brasil. Não há dúvida quanto a isso. E nenhum problema. Nenhum problema. Agora, o esquisito é quando um partido se divide, né? E que também acontece com frequência no Brasil. Vejam o que está acontecendo no PL. O Valdemar, ele era até há pouco tempo o dono incontestável do PL. Dono. E o PL fazia aquilo que o Valdemar entendia ser o mais apropriado, conveniente. Com a entrada do Bolsonaro e uma mudança, inclusive de perspectiva do PL em todos os sentidos, inclusive de arrecadação. Com o Bolsonaro, o PL cresceu muito e elegeu uma grande bancada na Câmara dos Deputados, elegeu governadores ou tem participação em governos estaduais e tem vários candidatos com chances nas eleições municipais. E o Valdemar sabe que isso é decorrência de o Jair Bolsonaro estar no partido, não é? Um partido que era acanhado, um a mais, tornou-se um partido relevante, grande, com muitos parlamentares. Embora muitas vezes essas coisas sejam efêmeras no Brasil. Eu me lembro quando o Fernando Collor foi eleito. E aí, o PRN, partido do Collor, ele inchou, ele cresceu, né? Quando o Collor começou a entrar num processo de perda de poder e o impeachment já era caçapa cantada, houve uma debandada e o partido simplesmente murchou até desaparecer. Era um partido de conveniência. E o eleitor brasileiro, historicamente, ele tem ligação muito mais com políticos do que com partidos políticos. É bom lembrar, e a gente vai falar disso, espero, né? Se Deus permitir, este mês falaremos sobre Getúlio. Agosto sempre nos remete a Getúlio. Mas vale lembrar que o Getúlio, quando ele é apeado do poder, em 45, ele simplesmente funda dois partidos. E o faz
para ter representação política de segmentos econômicos bem diferentes, mas que o apoiavam. Alguns desde 1930. Por isso, PSD e PTB. Mas as pessoas, quando o Getúlio se candidata e volta eleito à presidência, as pessoas votaram no Getúlio. Não era afinidade programática com o partido político. Isso aconteceu com o Jango, que teve mais votos para vice do que o Juscelino para presidente, e ele foi vice do Juscelino e foi vice do Jango, do Jânio, e depois foi presidente da República. Não era o eleitorado do PTB, era o eleitorado do Jango. Isso aconteceu com o Jânio Quadros. O Jânio Quadros não era o DN. Não é? O DN foi o partido que abriu as portas por uma ação do Carlos Lacerda. Mas o Jânio foi eleito como Jânio e não como candidato da UDN. As pessoas votavam no Jânio, não era uma identificação partidária, sempre, claro, com exceções de alguns grupos que votavam nesse ou naquele partido. E depois da ditadura militar, isso não se modificou. Nem com o Collor, nem com o Fernando Henrique, que foi uma candidatura produzida pelo Plano Real no governo Itamar Franco, e nem mesmo um partido estruturado desde 1980 como o PT, nem mesmo o PT é o responsável pela eleição do Lula. É o Lula. Aliás, tem gente que não vota no PT em nenhuma eleição, só vota no Lula. Vota no Lula. Mas não vota para governador, para deputado, para senador, para prefeito, mas vota no Lula. Bolsonaro não foi eleito por causa do partido que o abrigou em 18. E depois ele se afasta, fica um período sem partido e se filia ao PL para ser candidato em 2022, tentando a reeleição. Não era identificação programática com o partido, eram eleitores do Bolsonaro. Isso aconteceu com o Maluf, com o Mário Covas, com diversos tipos. Brizola! Puxa vida! Muita gente votava no Brizola sem nem saber que partido era o partido do Brizola. Miguel Arraes. O eleitor pernambucano, muitas vezes, era indiferente para ele qual é o partido. Ele votava no Arraes. Era o eleitor do Arraes, não do partido. Interessava em que partido estava o Arraes. Então isso é comum na política brasileira. E vejam o que está acontecendo no PL. O Valdemar, ele quer abrir o leque. Ele quer alianças. Ele quer um partido com muita gente eleita. Até porque ele sabe que impacto isso terá em 26 e que impacto a eleição de 26 terá nos cofres do PL, com fundo partidário e fundo eleitoral. Isso é determinado pelo número de candidatos que você consegue eleger. Então ele quer gente com viabilidade eleitoral. Não importa a bandeira. O Valdemar, o Valdemar foi aliado do Lula, é aliado do Bolsonaro. Se precisar, volta a ser aliado do Lula. As coisas caminham assim. O Bolsonaro não gostou disso, porque ele quer que o PL faça uma espécie de depuração nas candidaturas, não para que todas sejam afinadas com o programa do PL. Qual é o programa do PL? Alguém sabe qual é o programa do PL? Quais as bandeiras do PL? Não tem nada a ver com o nome, hein? Isso aí é marca de fantasia, Partido Liberal. Né? Então, ele não quer afinidade com o programa do PL, ele quer afinidade com o bolsonarismo. É isso que o Bolsonaro quer.
E a Michele Bolsonaro já deu esse recado no PL Mulheres, né? O segmento do partido que reúne mulheres é presidido pela Michele Bolsonaro, que deu o mesmíssimo recado do Jair Bolsonaro. Eles querem as alianças só com candidatos afinados, repito, não com bandeiras, mas com o bolsonarismo e, ao fim, com a defesa de que Jair Bolsonaro possa voltar a ser candidato e seja candidato em 2026. Essa é a ideia. Então, não há dúvida que esse ambiente permanente, né, ele entrou nas eleições municipais. E muitas vezes o eleitor não tem a menor ideia do que aquele candidato pensa sobre pavimentação, saneamento municipal, o que ele pensa sobre a Cracolândia em São Paulo. Não tem a menor ideia. Ele olha se o cara é afinado com o Lula ou com o Bolsonaro. E repito, não tem a menor ideia do que o sujeito pensa a respeito dos problemas da cidade. E depois de saber o que ele pensa a respeito dos problemas, quais as soluções ele aponta para esses problemas? Que problemas ele enxerga como prioritários e que soluções ele propõe para que esses problemas sejam solucionados? Isso desaparece. E fica uma parte do eleitorado que não está nem aí se o cara é aliado do Bolsonaro ou do Lula, mas quer saber como é que ele vai resolver o problema das creches. Como é que ele vai resolver o problema da falta de pavimentação na periferia? Por que ainda é rua de terra? Por que ainda tem esgoto a céu aberto? E ele não quer saber se é problema do Estado, da União. Ele quer que o prefeito diga o que vai fazer, o candidato a prefeito, e que o prefeito faça alguma coisa. Se não é de sua esfera, que ele procure os responsáveis, o governador, o presidente, e diga, olha, isso não pode continuar. Programas habitacionais municipais. E o Rio de Janeiro é um exemplo interessante disso. O Eduardo Paes, que estava com mais de 50%, na última pesquisa estava com 45%. E o Ramagem, que estava em um dígito, apareceu em uma das pesquisas, e é preciso notar, hein? Há diferenças enormes entre uma pesquisa e outra, feitas as duas na mesma semana. Na mesma semana. E é municipal, você faz ali, todo mundo fez naquela cidade. Você não vai em Niterói perguntar se o cara vai votar no Paes ou no Ramagem. É só Rio de Janeiro. E as diferenças são brutais. Também em São Paulo. Às vezes uma pesquisa tem diferença para um candidato de 15 pontos em relação ao que outra pesquisa indica. Alguém está muito errado, né? Pode até ser que ambos estejam errados, mas certamente um deles está muito errado. Quando você tem 15 pontos, não são 2, 3, 15 pontos. E aí, puxa, o Ramagem agora apareceu com 30 e não sei quantos. O que provocou essa mudança? O Bolsonaro subiu ao palanque com o Ramagem. Porque o eleitor, até porque as pessoas têm muito o que fazer, né? E não ficam o tempo todo pesquisando, esse candidato é apoiado por quem e tal, até que você tem um fato que demonstra quem apoia quem.
E essa aparição do Bolsonaro lá no palanque, com Ramagem, no momento, inclusive, de tensão entre ambos, por causa da gravação feita pelo Ramagem na conversa com o Bolsonaro. Isso irritou o Bolsonaro, mas ele não pode romper com o Ramagem. Primeiro porque ele não sabe onde estará o Ramagem daqui a um ano. Se na prefeitura ou se prestando depoimento. E o que ele dirá. Segundo, que o Rio é particularmente muito importante para o Bolsonaro. É lá o seu berço político. Lá que ele se criou como político e seus filhos também. Então, é uma eleição importante para ele. E o Lula, que claro, não há, digamos, uma afinidade histórica de Lula e Eduardo Paes. Foram se aproximando, né? Foram se aproximando. O Paes era um crítico do Lula. O Lula até já disse isso. Era um crítico, feroz. O Lula até disse que a esposa dele, a dona Marisa, detestava o Eduardo Paes, pelas críticas que ele fazia. E depois se aproximaram, tal, e hoje é o candidato do Lula. Até porque o PT, no Rio de Janeiro, normalmente apoia alguém. Ou do PDT, ou do PSB. Agora apoia alguém do PSD, não do PSB. Apoia alguém do partido do Kassab. Por quê? Porque é o PSD? Não, porque é o Eduardo Paes. Também aí funciona a afinidade pessoal. Não, quero apoiar aquele lá. Mas ele é do partido tal, não importa. E no caso, tudo em casa, o PSD, com a sua peculiaríssima maneira de fazer política, ou o Kassab, né, com sua peculiaríssima maneira de fazer política, ele não tem identidade. Eu não vou falar nem ideológica, que seria pedir muito. Mas não tem uma identidade de programa, de ideias. E por isso é um partido que pode estar em vários lugares. Em Belo Horizonte é assim. Aliás, em Belo Horizonte, o Calil, que chegou a ser em certo momento o inimigo número 1 de Romeu Zema, está agora junto com Romeu Zema, apoiando o mesmo candidato a prefeito. O Calil, que era Lula Futebol Clube em 22. E talvez volte a ser em 26. Isso aqui é interessante. Mas nenhum problema, está lá junto com o Zema fazendo campanha pelo mesmo candidato. Estão apoiando o mesmo candidato. É interessante como isso ocorre. Mas o grave é quando esses movimentos alienam o eleitor das questões que importam. Creche, esgoto, asfalto, água tratada, segurança, iluminação nas ruas, escolas municipais, é bom lembrar. E essa é uma determinação constitucional. Que municípios devem usar seus recursos em educação, especialmente para o ensino básico. Fundamental. O Estado, fundamental e médio. E o governo federal deve garantir recursos para estados e municípios e ter uma preocupação administrativa voltada para universidades públicas federais, é óbvio, e institutos públicos federais. O que não impede, e nem deve, aliás, ser tratado o assunto assim pelo MEC, mas não impede que o MEC se debruce sobre os gravíssimos problemas do ensino fundamental, do ensino médio,
E não impede que uma prefeitura abra uma faculdade pública, que depois pode até se tornar uma universidade municipal. Mas a prioridade é a escola para crianças. E é isso que o eleitor quer saber. A mãe quer saber se, quando ela for trabalhar, se haverá creche para o filho. Por quê? Porque o município não garante ensino de manhã e à tarde. Então, em um desses períodos, tem de deixar na creche. Tem de deixar a criança na creche. Que creche? Há creche naquele município em número suficiente? Por que não há ensino integral? Por que estados e municípios falham miseravelmente? O número está crescendo, né, de escolas com ensino integral, mas é ainda muito pouco. Já dissemos aqui aquele levantamento que mostra que há cerca de 1 milhão de crianças no Brasil em escolas onde não há água potável. É isso que o eleitor deve ouvir, ler, receber. Olha, a minha proposta para isso, para creche, para escola de tempo integral no município, para o asfaltamento da sua rua, para que haja iluminação na sua rua, quando seu filho chega 10 horas da noite da escola do trabalho, quando a sua filha chega 10 horas da noite da escola do trabalho, que haja iluminação, que haja guarda civil nas cidades em que é possível ter guarda civil, pelo tamanho da cidade, etc. Em São Paulo, o centro. O que a prefeitura fará com o centro de São Paulo? Que é a expressão dessa mistura trágica de incompetência, omissão, negligência, legislação ruim, populismo barato e inútil. A cidade riquíssima, que tem um orçamento maior que estados. Só o estado de São Paulo, e obviamente a União, tem um orçamento maior. E não resolve problemas elementares. Mas o mecanismo é tal, e muitas vezes a imprensa se preocupa de tal maneira com o jogo nacional, que o eleitor é empurrado a entrar nesse joguinho mesquinho. E aí, um sujeito cujo pensamento a respeito dos problemas da cidade ninguém conhece, pode se tornar prefeito daquela cidade porque ele tem afinidade com esse ou aquele político nacional. Infelizmente, os eleitores são muitas vezes empurrados para essa lógica. E é preciso que reajam. É preciso que reajam a isso. E que cobrem falas claras a respeito do que cada candidato pensa sobre os problemas da cidade. Como resolvê-los? Quais as soluções ele apresenta? E aí sim, você vai identificar em certos assuntos o que o cara pensa sobre costumes, qual carimbo ideológico seria utilizável para aquele candidato. Mas isso é periférico. Isso é periférico. A eleição municipal não é o primeiro turno da disputa para governador e da disputa para presidente em 2026. Claro que será tratada assim por quem tiver o seu candidato, aquele que ele apoia, eleito. Ele vai tratar como vitória pessoal, seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja, vejam as disputas regionais, né? Renan Calheiros e Arthur Lira. Ah, ganhou o candidato do Calheiros, ganhou o candidato do Lira.
O eleitor alagoano, em cada cidade, ele não pode ver assim. Não interessa ser candidato de Lira ou de Renan. O que esse cara pensa? O que ele quer fazer? Como é que ele pretende fazer? Qual a viabilidade da solução que ele está propondo? Porque senão, os problemas serão os mesmos. Continuarão sendo negligenciados, ignorados. Porque aí o cara fala, bom, para eu ser candidato com viabilidade eleitoral, eu não preciso saber nada dessa cidade, eu preciso ter apoio do fulano. E aquele fulano vai me apoiar por razões muitas vezes subjetivas. Subjetivas que nada tem a ver com os problemas da cidade. Não é que o figurão nacional diz, aquele cara tem soluções interessantíssimas para os problemas daquela cidade. Então eu vou apoiá-lo. Não é isso. É porque eu falei, aquele cara vai me dar voto daqui a 2 anos. Aquele cara vai ser uma plataforma importante numa cidade importante daqui a 2 anos. E os problemas que parecem triviais, banais, mas são os problemas reais no dia a dia. É o ônibus que leva 40 minutos para passar e passa lotado. É a falta de um mísero abrigo em dia de chuva para esperar o ônibus que não vem. É a criança que chega na escola e encontra a merenda estragada, ou não encontra a merenda porque roubaram a merenda. Ou encontra a escola depredada, degradada, porque no fim de semana entraram lá e vandalizaram, e não tem vigilância. Ou não tem luz na rua, não tem segurança. A água está fétida e colorida na torneira. Esse é o dia a dia, esses são os problemas reais. E é isso que o eleitor deve exigir dos candidatos. Que falem o que pensam a respeito desses problemas e que soluções sugerem, meu caro Ronald Gimenez.